A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Jéssica, tenho 33 anos. Falo aqui de São Paulo, região Barueri, Parque Viana. Eu estou gravando esse áudio, né, nesse canal Comunhão com Deus, para poder agradecer a Deus, né, e também para edificar a fé de muita gente aí também, que caso venha passar o que eu passei. Eu sou mãe hoje de 4 filhos em vida e dois meninos e já dorme com o Senhor. No início de 2023, para o final de 2023, né? Eu casei com meu esposo Leonardo, nós já morava junto, já éramos casados, né? No civil, mas porém ainda não era casado no civil, não tinha ainda recebido, não tinha casado ainda, fui de noiva, né? Recebido a bênção. E aí, irmãos, eu casei com meu esposo, Deus preparou o meu casamento, foi um casamento lindo, né? Nós casamos ali, teve toda a família, as pessoas que eu chamei, foi somente pessoas que estavam com nós, né? No momento de luto, que como eu falei para vocês, tenho 2 filhos que hoje dormem já com o Senhor. Meus filhos, um chamava Miguel, o outro chamava Vitor. E esses filhos meus, todos foram, Deus levou eles logo de criança, né? Quando eu era bebê. Mas amém, né? Mas aí, gente, nessa perda dos meus filhos, né? Depois do nosso casamento, tudo. Não, na verdade, nós casamos, né? Depois que nós tentamos engravidar com os outros 2 filhos, mas aí não deu certo. E aí nós desistimos, né? Aí nós decidimos ficar só com nossos 3 filhos mesmo, né? E eu falei para Deus, se fosse para Deus me dar um filho, que Deus me desse um filho na vida espiritual, né? Um filho espiritual, pessoas que eu podia ajudar, né? Falar de Deus e eu pegasse o amor. Então, gente, ali eu fiquei um bom tempo ali, sabe, sem querer mais ter filho, mas no fundo eu queria que Deus me desse um filho desse meu esposo, né? Porque na verdade, os meus outros 3 filhos eram do meu primeiro relacionamento da minha adolescência, né? Que infelizmente, né? Aí não deu certo e eu separei, aí fiquei um tempo separada, sozinha, e Deus preparou esse meu esposo que se chama Leonardo, que hoje, graças a Deus, é um homem do bem, que me ajuda, cuida muito bem dos filhos meus, como fosse filho dele. E então, gente, o que acontece? Nesse período que eu fiquei separada, Deus separou esse meu esposo Leonardo, aí depois de um namorou por 1 ano e pouco, logo depois que nós namoramos, no namoro eu engravidei, né, de um primeiro filho. E aí nós fomos morar junto, casamos no civil, como eu tinha falado no começo do áudio. Ficamos aí um tempo junto, logo eu engravidei. Nessa gravidez foi uma gravidez muito complicada, eu tinha muitos problemas de saúde, vivia com pressão alta, não tinha uma situação muito boa, né? E aí, quando o bebê nasceu também, foi um parto muito complicado, né? Deus teve misericórdia da minha vida. E meu parto eu tive pré-eclâmpsia no parto, mas Deus, pela sua misericórdia, me guardou e eu consegui, né? Consegui vencer esse momento do momento ali, né? Da perda, né? Meu bebê nasceu, tudo bem, mas acabou nascendo doentinho. E ficou um tempo comigo, Deus levou. Depois de um tempo, gente, eu também decidi também, depois que meu filho faleceu, eu decidi ter mais um filho, tentar mais uma vez. Aí nós tentamos, gente, o bebê nasceu, tudo. Aí novamente passou um tempo, meu bebê nasceu, ficou alguns meses comigo e logo também Deus levou meu bebê também. Então, gente, e foi sabe, ele sofria, esses meus bebês, ficou um tempo internado, e nasceram, foram todos para casa, né? Os 2 bebês foram para casa, e depois lá passava mal, eu levava para o hospital e lá já ficava.
e ficava meses e meses lutando para viver, mas aí Deus teve a misericórdia, libertou a alma dos meus filhos e levou para ele, porque se eles ficassem aqui, eles iam ficar doentes em cima de uma cama. E Deus, por ter um amor muito grande pela minha vida, a vida do meu esposo e na vida dos meus familiares, dos meus filhos, Deus levou eles para ficar no braço do Pai. Que ele é melhor do que esse ficar aqui, né? Ia ficar em cima de um aparelho, não ia viver, né? E às vezes nós somos egoístas, nós quer que fica. Mas se nós colocar a mão na consciência, pedir sabedoria para Deus, Deus aí irá de fazer o melhor. E assim foi, gente. E assim foi por um bom tempo. E ali Deus levou meus filhos. E nessa coisa de como eu tive, acabei, não deu certo com os dois filhos. Meu marido ficou desanimado, eu também fiquei desanimada e decidimos não ter mais filho. Tanto que eu até me programei para colocar o DIU, né? O DIU. E nesse período, gente, depois que o meu último filho faleceu, nós ficamos assim muito abalados, assim, mas não deixamos de acreditar em Deus. Nós, todo momento, nós estava ali buscando, adorando a Deus e agradecendo. Mas nós sabemos, quem aí já teve uma perda de uma pessoa que nós amamos, sabemos que não fica feliz 100%, né? Mas agradeço a Deus, irmãos, porque assim, nesse período, e meu pai, e minha mãe, eu morava na casa do meu pai, né, no terreno do meu pai, né, e nós viemos morar para Barueri, que hoje nós estamos aqui congregando, Jardim Gabriela, né, estamos aqui hoje, e nós acabamos ficando por aqui, nós conhecemos nossa comum aqui, né, gente, e aí foi muito bom porque foi passando tempo, foi nos ajudando a sair, sabe, assim, sair do luto, né? Porque o luto não tem prazo, assim, para sair nada, né? E Deus foi nos dando força, sabedoria e nós conseguimos sair. Nós vencemos e passou um tempo, gente, nós casou e na lua de mel do meu casamento, né? Eu né, fiz o cálculo depois, eu engravidei na lua de mel. Deus me abençoou, me deu esse milagre que eu estou contando hoje, essa gravidez. Deus me deu, foi na lua de mel. E lembrando que eu não estava tentando ter mais filho, não, entendeu? Mas também eu não tomava medicamento. Eu falava assim: se for do querer de Deus, que Deus mandasse um filho para mim, mas se mandasse, me desse um filho cheio da virtude do Espírito Santo, um filho cheio de saúde, né? Um filho cheio de saúde, que ele pudesse vir para ficar muito tempo, muitos anos, assim, sabe? Muitos anos mesmo. Só viesse, só vai embora quando tinha bem velhinho, eu falava brincando, assim, né, gente? E que se ele me desse um filho, esse filho meu seria para servir ao Senhor, que eu ia fazer tudo que for possível para poder levar ele para a igreja, buscar o Senhor. Essa criança ia servir ao Senhor, ia levar ele para a igreja, eu ia fazer de tudo um pouco, né? Eu ia pedir, ia falar para Deus dar sabedoria para poder instruir essa criança, se ele me abençoasse, se ele achasse a graça em mim, que não fosse da minha vontade, porque, né? Os outros dois foi tudo da minha vontade e não deu nada certo. Aí eu falei para Deus isso, e que ele nesse caminho também me ajudasse a cuidar dos meus 3 filhos também, né? Que eu serviria eles, todos os meus 3 filhos, todos meus filhos, eu servia eles todos com alegria. Então, gente, e nesse período aí, foi passando tempo. Antes de eu engravidar, eu também tive um sonho, né? Eu sonhei, e eu não lembro, gente, já era casa, eu não era nem casada, eu não tinha casado ainda com meu esposo, né? No civil. Não, eu já era casada no civil, mas porém não era casada, não tinha ainda casado com ele selado, né? E, enfim. E então, gente, eu peguei, né? E eu sonhei, gente, eu sonhei que eu tava numa sala de um centro cirúrgico, numa sala no médico, e era uma sala. Eu sei que era, eu sabia que uma coisa dizia que era uma sala, e eu vi uma maca. Nessa maca deitada, eu tava deitada porque eu tava de pé, de frente com o meu corpo, deitada, né? E eu via uma mancha vermelha no pé da minha barriga. Aí a pessoa falava assim para mim do meu lado, falava assim: olha para sua barriga, olha para você. E conforme eu olhava para mim, saiu uma pomba branca da minha barriga. Saiu uma pomba branca da minha barriga, irmãos.
Aí, na hora que saiu essa pomba branca na minha barriga, e eu ficava falando, nossa, mas por que tá saindo essa pomba branca da minha barriga? E eu sentia muita paz naquele sonho, naquele ambiente. E logo depois desse sonho, de fundo, eu via uma cachoeira, mesmo nessa sala do médico. Eu via uma cachoeira, saía muita água cristalina, descia muita água, gente. Descia, era uma sala médica, mas tinha essa paisagem da água, uma cachoeira, sabe? Era muito linda. Então, irmandade, eu a peguei e logo depois eu acordei. E eu fiquei perguntando, Senhor, será que eu vou passar de cirúrgico? Será que eu tô doente? O Senhor tá me curando? Amém? Fiquei preocupada, mas passou o tempo e esqueci. Aí depois que eu casei, tudo passou um tempo, eu logo descobri que eu estava grávida, porque a minha mãe teve um sonho. Minha mãe sonhou que eu estava grávida e ela foi lá na minha casa dia seguinte, desesperada, falando assim: "Olha, eu sonhei que você estava grávida e via muitas pessoas fofocando de você e atacando. E você falava para mim assim: "Mãe, vamos embora, não liga que as pessoas estão falando". Eu falei: "Aí e minha mãe falou: "Você tá grávida?" Porque olha, minha mãe com medo falava para mim: "Olha, pelo amor de Deus, você já teve dois, você viu que ele não vive, você viu que os médicos falaram que você não pode engravidar por conta do seu esposo, que seu esposo... Ah, gente, lembrando, o meu esposo, ele é especial, ele tem uma doença, a parte de família aí, chamada ataxia, e os filhos podem nascer com essa doença, né? Tem uma chance grande de nascer com essa doença. E assim, irmandade, o povo, mãe falava pra mim, não engravida, pelo amor de Deus, né? Senão o bebê vai nascer doente, vai morrer mais um, vai morrer mais um. E assim, sabe, gente, nesse meu dia que ela falou, eu peguei e falei com meu esposo, eu vou fazer um teste, né? Se Deus tá, se Deus tá falando pra minha mãe. Ai, perdão. Vai que é Deus falando com a minha mãe, né? Então é melhor nós poder fazer vou fazer um teste. Fiz um teste de farmácia mesmo, gente. E na hora que eu fiz o teste, deu positivo. E pela honra agora do Espírito Santo de Deus, né? Hoje eu tô aqui com meu Samuelzinho, meu guerreiro. Então, gente, logo eu descobri, eu já contei pra minha família, pra minha mãe, pra minhas irmãs, pessoal, contei pra todo mundo que tava grávida, essas pessoas assim, né? Que, tipo, os irmãos, né? E mães, os irmãos com as mães e os pais, falei, né? Tanto a parte do meu marido como a parte do meu esposo. E, gente, não foi fácil, entendeu? Muitos falaram muita coisa, falaram que ia ser mais um, que essa criança não ia viver, que essa criança ia morrer, eu ia morrer no parto, o bebê ia morrer no parto. Então, gente, também eu escutei muita seta, sabe? Muita gente falou muita coisa pra mim. Eu sofri demais, gente, mas olha, pela honra e a glória do Espírito Santo de Deus, Deus teve misericórdia da minha vida, né? Eu eu peguei, gente, a gravidez minha não foi uma gravidez fácil. Se eu falar para vocês que eu passava mal na gravidez, eu não passei mal, graças a Deus. Eu tive os cuidados médicos, os médicos cuidaram, teve um cuidado mais perto, sabe? Todo mês eu passava no pré-natal, passava na medicina também, na medicina fetal. Eu passava 3, 4 vezes por mês nas consultas. Deus foi me guardando, me lapidando, sabe? E eu lembro que nesse período que eu fiquei mais reservada, Deus falou para mim ficar mais dentro de casa e que não era para mim ficar expondo a minha gravidez, porque ele falou que ele falou assim que o meu filho era presente dele. Deus falou para mim que o meu filho era presente dele, e quando você ganha um presente de muito valor, você tem que tomar cuidado, senão o diabo, que é o ladrão, ele vem tentar roubar. E nós não podemos tentar nosso Deus, né? Né? Então esse período eu tive com Deus e eu guardei, e foi uma gravidez guardada. Aleluia, glória a Deus. Eu não fiquei expondo minha gravidez para ninguém, não bati foto, não colocava em redes sociais, não colocava em WhatsApp. As pessoas por si
foi passando o tempo, né? Me via na rua, via que eu tava grávida e falava, você tá grávida? Eu falava, sim, eu tô grávida, o meu milagre, o meu presente do céu. Eu falava assim, né? E ali eu descobri minha gravidez, então minha gravidez eu fui guardada por Deus e Deus me guardou meu filho. Olha, se eu fosse falar tudo, Irmandade, nós ia ficar mais, ia gravar um áudio mais de 3 horas. Então eu vou tentar encurtar ao máximo. Tentando encurtar, tá? Então, gente, eu peguei, fiquei esse período, né? Com Deus, né? Guardando eu. E, e também aí logo depois nós fizemos um sexage, que é um exame para saber o sexo do bebê. Aí eu descobri que eu estava grávida de um menino. Aí Deus falou, um dia antes de eu saber que eu estava grávida, não, se eu saber, um dia antes de eu saber que eu estava, um dia antes de eu saber que eu estava o sexo do meu bebê, eu tive um sonho, Deus vinha e louvava no meu ouvido, né? E falava assim, o louvor que que não tinha acabado, que é ele que determina o começo, o meio, o fim, que era ele, não era ninguém. E dentro desse sonho, vi uma moça toda de branco. Eu estava numa sala de uma médica e ela era toda de branco. E ela estava com um envelope e ela me entregou o envelope e falava assim: mamãe, tá tudo bem com seu filho, tá tudo bem. Lá no sonho falava que era uma menina, tudo bem com seu menino, uma menina. Aí eu acordei, né? E falei pro meu esposo, falei, minha mãe, mas eu acredito que eles nem prestaram muita atenção, que estava tão empolgado pro dia do chá revelação. Resumindo, irmãos, eu fizemos chá revelação e a honra e agora do Espírito Santo foi cumprida na minha vida o que uma irmã Deus tinha usado muitos anos atrás, que eu ia ter um filho, mas não seria mais do meu tempo, seria do tempo de Deus. Que aí é um menino, e ele tá aqui hoje, que hoje se chama esse filho que eu tive, é o que eu tenho, é o filho da promessa, que se chama Samuel. Me espelhei muito na vida de Ana, porque Ana pediu, Deus deu, né? E bem antes de tudo, eu sabia se era seu menino, tudo, eu já falava para Deus, mas que se Deus só atendesse o meu pedido, se fosse para ser uma honra e a glória, para que eu possa testemunhar, e aonde eu for, 4 cantos do mundo que eu for, Deus me levar, eu iria junto com Samuel para agradecer a Deus pelo livramento, por todos os cuidados e por Samuel ter nascido com saúde. Samuel nasceu cheio de saúde, o Espírito Santo, a virtude. É um menino lindo, ama mamar bastante, é sorridente. Hoje meu filho tem 3 meses, vai fazer 4 meses. Eu estou muito feliz, muito grata a Deus. Os meus filhos também, o meu filho que chama o Pablo, de 17, o Brian de 14 e o Wallace de 8 aninhos. São crianças maravilhosas, crianças que cuidam de mim, me ajudam a cuidar de mim, ajudam a cuidar do meu filho Samuelzinho, né? Que, como estou testemunhando sobre a vida de Samuel, é uma criança cheia do favor do Espírito Santo. E eu paguei meu voto, já até paguei meu voto lá na igreja, né? No Jardim Gabriela, na congregação onde eu vou. Paguei meu voto de perante a Deus e para edificar mais pessoas. Então, e também, gente, no dia do meu parto, eu estava indo para o centro cirúrgico para fazer a cesárea. Eu pensava que ia ser um parto normal, mas acabou sendo um parto cesárea, porque eu falei para Deus que eu queria estar fazendo uma cesárea com uma laqueadura para mim não precisar mais ter neném, que eu queria agora, se fosse dar permissão de Deus, ele permitiria eu operar para não ter mais filho, que eu queria muito cuidar do poder cuidar dos meus 4 filhos e Deus permitir eu poder cuidar dos meus netos, depois passar aqui uns anos, né? Então eu falei para Deus, se for do querer de Deus, Deus ia permitir a cesárea. E pela honra e glória do Espírito Santo, Deus ouviu minhas orações, Deus permitiu a cesárea. Foi uma cesárea muito boa. Na hora que eu estava entrando no centro cirúrgico para ir para o parto,
eu comecei a ter a presença do Espírito Santo, começou a queimar dentro de mim, comecei a falar em língua, tomou ali tomou naquela ala, né, da maternidade, ali da porta para cesárea, foi um momento de glorioso. Eu comecei a falar e receber o Espírito Santo, tinham os dois médicos também sentiu, começou a falar também ali, nossa Deus, eu tô me arrepiando, a enfermeira também sentiu a presença muito grande, a minha irmã que estava do meu lado, que assistiu meu parto, começou a chorar, gente, foi muito lindo, e na hora que eu entrei no centro cirúrgico, gente, na hora que eu entrei, irmãos, eu vi do jeito do sonho, eu vi o centro cirúrgico. Eu só não vi aquela água, aquela cachoeira descendo assim, por conta que eu estava na vida acordada, né? Mas eu acredito que aquela pomba que saiu da minha barriga e aquela água descendo, jorrando, aquela água descia assim, sabe? Aquela cachoeira que eu via também no meu sonho. E aquela pessoa que estava do meu lado me ajudando, me falando para me olhar para minha barriga, que saía aquela pomba no sonho, era o próprio Deus ali do meu lado, Espírito Santo, né? E a água era a água viva que estava descendo, e a pomba é o Espírito Santo, que é o meu bebezinho Samuel, porque Deus estava me mostrando que ia ficar grávida de um bebê, né? Cheio de virtudes. Então esse é o meu testemunho. Eu tenho muitas obras para contar, né? Muitos agradecer, mas hoje eu conto por aqui esse meu testemunho. Espero voltar outra vez para contar para vocês. Eu gosto muito, eu gosto muito do canal Comunhão com Deus, que me ajudou a edificar muito a minha vida, tanto na vida espiritual como na vida também carnal. Agradeço Deus, Deus seja sempre louvado. Amém.